Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Enfim, você falou que tinha uma lista de perguntas. Tenho. Eu até coloquei uma outra folhinha aqui atrás. Que eu não ficar lendo? Ah, então tá bom. Quando é que você descobriu que você queria trabalhar com aprendizagem? Então, eu conheci a neuropsicopedagogia através de você. Sim. Mas eu descobri que eu queria trabalhar com aprendizagem muito antes de eu te conhecer. Talvez até antes de você nascer. Talvez até antes da Tieninha nascer. Ei, não, brincadeira. Brincadeira, gente. Pouquinhos anos. Eu devia ter 2 anos quando eu descobri que eu queria trabalhar com aprendizagem. Nossa, aprendeu com 7 anos. Com 7 anos eu descobri que eu queria trabalhar com aprendizagem. E eu vou contar para vocês um pouquinho, porque assim, a minha avó foi professora, né? Minha mãe foi professora, meus tios eram professores, eu venho de uma linhagem de professores, então eu cresci dentro da escola, tá? Eu cresci dentro da escola. Uma das minhas avós sempre foi inspetora de aluno, então também ainda assim eu cresci dentro da escola. É um lugar, é meu habitat natural. A escola é um habitat natural para mim, é um lugar que eu me sinto confortável, é um lugar que eu me sinto à vontade. E quando eu tinha 7 anos de idade, minha mãe era professora, minha mãe sempre deu aula em escolas públicas, a gente morava em Ponta Grossa, eu sou pontagrossense. Então, e aí eu entrei... Só tô dando chover coraçõezinho, que é mais coraçõezinho. A minha mãe, ela então dava aula numa escola pública, e isso foi o quê? Na década de 90. Se eu tinha uns 7 anos, isso foi por volta de 92, por aí, 92, 93. Não existia contraturno, não existia sala de recursos multifuncional, não existia sala de apoio, não existia nada que favorecesse o aluno. Nem a LDB a gente tinha em 92. Então, que garantia o acesso, a permanência dos estudantes dentro da escola, né? Que essa lei veio em 94. Então, pensa, antes disso, a minha mãe, ela dava aula, então, para a primeira série. Por quê? Porque a primeira turma que ela pegou, a primeira vez que ela foi dar aula, foi uma primeira série problemática. Quem é professor sabe que o professor que chega novo numa escola, em qualquer rede, seja pública ou privada, pega a turma problemática, não é assim, gente? Professor novo pega a turma problemática. E a minha mãe pegou essa turma problemática lá em 80, alguma coisa. E aí, só que a minha mãe, ela... Gente, vocês acham que eu herdei isso da onde, né? Ela tem um olhar diferenciado. E ela trabalhou com aquela turma, que é aquela turma problemática, com os repetentes, com aqueles que nunca aprendiam, com aqueles que não tinham mais condições, todos aqueles rótulos, eles se tornaram os melhores da escola. O que aconteceu? Depois daquilo, o desafio da minha mãe sempre foi pegar turmas problemáticas. Então, minha mãe, ela é especialista em alfabetização. Minha mãe, ela é especialista em trabalhar o processo de alfabetização. E não é uma especialista porque ela tem doutorado, mestrado, alguma coisa, não. Ela é especialista no chão da escola, porque a minha mãe só tem magistério, só teve magistério. Hoje ela está feliz com seus 50 e pouquinhos anos aí, não vou contar a idade da minha mãe, terminando a faculdade de letras. A alegria dela é terminar a faculdade dela de letras. Mas lá atrás ela era visionária. Com magistério, ela não desistia das pessoas, dos sujeitos no seu processo de alfabetização. E aí, o que aconteceu? Lá, naquela época, eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso hoje, porque não recomendo mesmo, isso é contra a lei, inclusive. Mas lá naquela época, né, lá naquele tempo, década de 90, o que minha mãe fazia? Ela dava aula, então, para a primeira série. Ela tinha muitos alunos repetentes que já tinham reprovado 2, 3 anos, tinham muita dificuldade, não conseguiam aprender, não conseguiam se alfabetizar. E o que ela fazia? Ela fazia contraturno na minha casa, no sábado. Sábado de manhã, a gente morava num apartamento desse tamanho, gente, 36 metros quadrados. E a sala, aquela sala de jantar conjugada com sala de estar, né? A sala tinha uma mesa enorme. Nós tínhamos um sofá minúsculo, mas a minha mãe tinha uma mesa enorme, de 6 lugares. Sabe aquelas
de Enorme, veludo. lugares. Não, pro apartamento, que era Quantos minúsculo. lugares tem essa mesa hoje? Mas o apartamento de 36 metros quadrados. 36 metros. Nossa, 36 metros quadrados. Com 5 pessoas morando é dentro. menor do que consultório. Menor que consultório. Nossa. 36 pessoas morando dentro. 36 pessoas morando. Desculpa, 5 pessoas, 36 metros quadrados, não me confunda. Adoro. A minha mãe tinha uma mesa de jantar de 6 lugares, com aquelas cadeirinhas estofadas de veludo. Quem lembra aquelas mesas de embuia com as cadeirinhas de veludo? Qual que era a cor? Vermelho veludinho. A cadeira de embuia era bem escura, um embuio bem escuro. E aí tinha aquela oratória também, gente, era horrível limpar aquilo. Mas deixa eu voltar para o assunto. E ela trazia todo sábado alunos ali com dificuldade para trabalhar individualizado, naquele grupo menor. E todo sábado, para minha alegria, eu podia ajudar, porque eu adorava aquilo. Então, eu dava os papéis, as tarefas, depois eu ajudava a minha mãe. Eu ajudava a corrigir na minha cabeça, eu ajudava a corrigir. Enfim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 7 anos. Eu tinha 7 anos. Não é normal isso. É normal. Eu tinha 7 anos. 7 anos, gostar de ajudar as outras crianças? Eu ajudava com Queria 5. Eu ajudava a minha mãe a rodar as mimeógrafos com 5 anos, Nossa. gente. Eu adorava aquilo, adorava. Mimeógrafo é aquele que vinha cheiro de álcool. Esse é o cheiro da escola que eu tenho. A professora chegava assim com os desenhinhos, gente. cheiro de álcool. Então, e o que aconteceu? Ela trazia, então, esses alunos. E eu sempre estava por ali. Meus irmãos iam brincar no parquinho do condomínio e eu sempre estava por ali. E um dia eu lembro que ela estava assim, ela estava meio frustrada já. Que ela tinha um aluno chamado Odair. Eu tinha 7 anos, gente. Ele já devia ter seus 13, 14 na primeira eu ia te fazer série. uma pergunta sobre isso aí. Eu já falo, então. E aí, gente, eu vou falar uma coisa, daí você me pergunta, então. A minha mãe tinha esse aluno e ele não aprendia. E eu vi que ela já estava assim, já tinha esgotado. Você andou dando uma olhada aqui. Não, as suas tentativas. Você perguntou desde quando que eu gosto de aprendizagem. E aí, gente, deixa eu contar a história. Vou centrar aqui, ó. Você vai contar a história do sorriso da aprendizagem? Não. Vou, daqui a pouco. Vou. Então, Por quê? foi pra você contar a história do sorriso da aprendizagem. Então já vou contar, pronto. Então, assim, gente, eu tinha 7 anos e o Odair devia ter uns 13, eu acho, 12, 13, eu não sei. Mas ele era pequenininho, tá? E ele não conseguia aprender. E minha mãe falou assim para mim, eu lembro até hoje, ela falou, Karen, você pode explicar para o Odair? E eu já sabia aquele conteúdo, porque eu já tinha passado, né, a primeira série. E aí eu cheguei e comecei a ler para ele ali, expliquei do meu jeito de criança. Ele estava sentado na cadeira e eu estava em pé. E ele sentado na cadeira e eu em pé, ele estava mais alto ainda do que eu em pé na mesa. E eu lembro que eu expliquei para ele e ele fez assim: é isso, isso, isso. E eu falei: é. E aí ele sorriu para mim. E ele não olhava para ninguém, ele ficava só com o olhinho baixo no papel, no caderno, nem para minha mãe quase ele olhava. E aí quando ele virou para mim e ele sorriu, eu entendi que era aquela sensação que eu queria sentir pro resto da minha vida. Que as pessoas pudessem entender as coisas a partir da minha explicação. E foi ali que eu vi o primeiro sorriso da aprendizagem. Meu Deus! E foi ali que eu vi o primeiro sorriso da aprendizagem. E aí, com 7 anos, eu não sabia que aquilo ia mudar a minha vida. Mas todo o resto da minha vida eu busquei formas de ver aquele sorriso de novo. De ver aquele sorriso, né, tão representado pelo Odair através da aprendizagem. E aí eu já me voluntariei na escola, com 9 anos eu era voluntária no Clube Verde, que era os amigos da escola. Até os 17 anos eu fui voluntária nas escolas municipais, que minha mãe trabalhava, para trabalhar no contraturno, para dar reforço escolar. Então, a aprendizagem sempre esteve perto de mim, sempre esteve na minha vida. E eu achei que fazendo pedagogia eu ia colecionar sorrisos da aprendizagem. Aí eu descobri a neuropsicopedagogia. E é aqui que eu coleciono o maior número de sorrisos que eu posso.
Na pós você também ajudava. Renata, tinha a Renata, gente. A Renata também fez música. Esther. Beijo, Esther. Fez musicoterapia Ai, com a gente, eu vou chorar. Ajudava eu, ajudava a Renata. Ajudava Quantas vezes eu já contei essa história, gente, mas todas as vezes eu me emociono. Por quê? Porque realmente, com 7 anos, gente, a gente pensa que criança não guarda as coisas, a gente pensa que criança não, não tem pontos significativos na sua vida. Mas eu tive, e foi algo assim que, para mim, causou um impacto muito grande mesmo. E é por isso que eu tô aqui hoje.